Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Esse texto, eu tenho respondido para todo mundo que fala comigo: apóstolo, o que vai ser depois da pandemia? Primeiro eu digo para ele, nós temos que passar ela primeiro. Quem crê que nós vamos passar toda? Diga aleluia, né? E depois, apóstolo, o que vai acontecer? Eu entendo que esse momento de pandemia é como se fosse a fornalha onde aqueles 3 homens foram lançados. E o quarto apareceu, que era o Senhor, e lhes deu o livramento. Eu entendo esse momento de pandemia, é como se Daniel foi jogado ali na cova dos leões, e o Senhor amarrou a boca dos leões e Daniel saiu. Eu entendo esse momento de pandemia, é como Israel passando no deserto. Este momento para nós, que somos filhos de Deus, não é um momento de destruição. Porque o Senhor é conosco. O Senhor esteve com Daniel na cova dos leões. O Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O Senhor esteve com Israel no deserto. E com certeza o Senhor está conosco agora. Mas o que Deus está fazendo? Eu estava falando com a Rúbia hoje. Jacó entrou no val de Jaboque com uma natureza, com um tipo de coração. Deus se manifestou a ele no val de Jaboque, e eles travaram uma luta. É como se eu e você estivéssemos no meio da pandemia no val de Jaboque, e nós estamos travando uma luta com Deus. E Deus permite o val de Jaboque, Deus permite o deserto, Deus permitiu a fornalha, Deus permitiu a cova de leões, para preparar estes homens para um momento especial. Então, neste tempo, Deus está trabalhando no nosso coração. Aí Deus diz para Jacó: me deixa embora. Jacó diz a ele: se eu não te deixarei, se o Senhor não me abençoares. E o Senhor pergunta: qual é o seu nome? Porque o nome para o judeu representa a natureza, o que a pessoa é. Ele diz Jacó, que quer dizer enganador. Ele falou: você não vai chamar Jacó mais, você vai chamar Israel. Você vai ser pai de multidões, porque você, como um príncipe, lutou com Deus. Deus está mudando o meu e o seu coração para um momento especial depois da pandemia. E quando Jacó sai do val de Jaboque, ele muda o nome de Jaboque e diz: aqui se chama Peniel, porque aqui eu encontrei com quem? Com Deus. Deus vai mudar a sua vida, e aonde você for, você vai mudar aquele lugar com um nome abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. De que maneira Deus pode fazer isto? A palavra do Senhor diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. O momento da igreja pós-pandemia vai ser um momento de avivamento, de derramamento do Espírito, como nunca aconteceu na face da terra. Não pense que Deus está alheio a tudo isto. Deus está trabalhando em mim e em você. Olha para o irmão que está do teu lado, fala:
o melhor está por vir, diz a ele. O melhor está chegando na sua vida. Deus está nos preparando, porque vai vir um derramamento do Espírito sobre a igreja. De tal maneira, que o mundo vai ser impactado por aqueles do caminho, como diz a palavra. Nós vamos ver mudanças significativas. Olha aqui para mim, não deixe o inimigo te enganar. Não pense que o que está acontecendo é triunfo de Satanás. Deus tem o controle sobre tudo. Ele tinha um controle sobre a fornalha, ele tinha controle sobre a cova dos leões, ele tinha o controle sobre o deserto, e ele tem o controle sobre essa pandemia. Deus está preparando a igreja. Deus está preparando a sua vida. Deus está preparando a minha vida para derramar o Espírito Santo sobre mim e sobre você, de tal maneira que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Atos capítulo 16 do livro de Atos, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 15, no verso 13: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Simeão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, cujo está escrito: depois disto voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o resto dos homens busque o Senhor. Deus está preparando a sua casa, reconstruindo a sua casa. Hoje nós estamos mais sensíveis do que o final do ano passado. Hoje nós estamos mais abertos para o mover de Deus do que em janeiro, porque o perigo está do nosso lado, passa perto de nós, e nós estamos buscando a Deus com novo entendimento. O ser humano só funciona desta maneira. No capítulo 84 do livro de Salmos, diz: bem-aventurado é o homem que, passando pelo vale, transforma ele em lugar de chuva. As fontes fluem no vale. Deus está nos apertando para que nós possamos voltar e ter sensibilidade a Ele e receber uma visitação do Espírito Santo, como nunca houve, porque a Bíblia não mente, não exagera. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levanta bem alto as suas mãos, fala: essa pandemia, mais alto, fala: essa pandemia não vai destruir, não irá impedir, não fará parar o propósito de Deus para a igreja. Deus vai nos visitar de uma maneira poderosa. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito veio e tomou aqueles que estavam congregados. E eles ficaram tão cheios do Espírito que eles começaram a falar em novas línguas. E aqueles que estavam vendo tudo aquilo falaram: não, eles estão bêbados, porque estão tontos, eles estão falando em um idioma que ninguém entende. Com os olhos humanos parece algo sem sentido, mas com os olhos espirituais nós sabemos que a promessa que Jesus disse a eles: vá para Jerusalém e fique ali até que do alto seja revestido do poder de Deus. Eu tenho uma boa notícia: a igreja é a Jerusalém de Deus, e aqui o Espírito vai te revestir de poder como nunca. Está próximo, está próximo.
Está muito próximo. Levanta suas mãos. Fala: Espírito Santo de Deus. Fale alto. Fala: Espírito Santo de Deus, eu quero este mover. Eu preciso desse poder. Venha sobre mim, Espírito Santo. Deus tem um propósito maravilhoso para tudo isto. Não se abata. O profeta Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. O mundo será impactado pelo Espírito Santo de Deus. Vai ser um impacto tão grande. Vai ser um impacto tão grande que haverá um arrependimento geral. Nós vamos ter um avivamento que vai levar os corações a se arrependerem do pecado. Esse avivamento vai ser tão forte que muitos sentirão as chamas do fogo do inferno e vão dobrar os joelhos e vão pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso. Ouça, Deus quer usar você. Deus quer usar você, como Ele fez com Jacó. Deus encontrou Jacó e Jacó mudou o val de Jaboque em Peniel. Deus vai te encontrar de tal maneira que você vai mudar o ambiente do seu serviço, você vai mudar o ambiente da tua casa, você vai mudar o ambiente do teu condomínio, você vai mudar o ambiente do lugar onde você colocar os seus pés, porque o Espírito estará fluindo da sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia, diga glória a Deus. O verdadeiro evangelho vai ser pregado. O verdadeiro evangelho vai ser pregado, não o evangelho das facilidades. Jesus nunca prometeu facilidades. Jesus prometeu tirar o peso, as sobrecargas das pessoas. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas se eu quero caminhar com o Senhor, e a palavra é muito clara, este avivamento vai trazer a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. João Batista disse: arrependa, produz frutos de arrependimento, pois o reino de Deus é chegado. O reino de Deus, o poder de Deus é chegado, e todos nós estamos no mesmo patamar, quer rico, quer pobre, quer intelectual, quer inculto, pessoas de vários tipos de cores, de formação familiar diferente, todos nós precisamos arrepender. O verdadeiro evangelho, e o arrependimento não é dor, não é fácil, mas não é dor. O arrependimento liberta. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala: o salário do pecado é a morte, mas o arrependimento é vida em Cristo Jesus. Quem quer vida em Cristo Jesus? Nós vamos presenciar. Anota o que eu estou dizendo. É na época do celular? Então grava. Nós vamos ver sacerdotes caindo no chão no altar e pedindo perdão pelos pecados. Nós vamos ver nessa igreja pais entrando aqui chorando porque estão em adultério e vão se arrepender. Nós vamos ver pessoas entrando aqui chorando porque se deram para as drogas e querem ser libertos. Nós vamos ver famílias entrando aqui chorando, pedindo para que sejam ajudados, porque estão arrependidos de quebrar a aliança. Deus vai fazer uma grande obra. O Espírito Santo vai descer. E ouça, vaso do Senhor, prepara-te. Prepara-te. O nosso futuro é futuro de vitória e de mover do Espírito Santo.
mas é pela porta estreita que se passa. Deus está levantando a igreja e vai levantar a igreja com a mensagem de um arrependimento. Pregar a verdade não é ser estúpido. Pregar a verdade não é ser grosseiro. Pregar a verdade é ser amoroso. E a Bíblia diz que o amor, as verdadeiras feridas são feitas por amor. As verdadeiras feridas que curam. Porque quando você sai do pecado, se arrepende, você pode até se ferir com aquela mensagem, mas depois que você caminha na direção do arrependimento, é uma libertação da morte e da destruição. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Fale alto, fala glória a Deus. E eu tenho uma boa notícia. Esse avivamento vai desmascarar as heresias. O Espírito Santo vai vir de tal maneira, com tal clareza, que o que aconteceu aqui no livro de Atos, capítulo 19, se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 19, vai acontecer nos nossos dias. A palavra diz aqui no capítulo 19, verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Agora 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que vinham em Efésio, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O poder é tão grande, tão forte. Os milagres aconteciam no físico, mas o maior milagre era desfazer o engano que as mentes estavam recebendo de ensinos diabólicos. Eu não estou dizendo de ensino, heresia é semelhança com a verdade. Não estou dizendo de ensino diabólico que se vê claramente, mas dentro da igreja entrou a heresia, algo muito semelhante à verdade. Mas ouça, o Espírito vai vir sobre nós e vai tirar todo o engano do diabo em nome de Jesus. Isso é possível. E a Bíblia diz que o avivamento foi tão grande que eles queimaram todo o ensino herege e se voltaram para o poder da palavra. Nós teremos um grande avivamento do poder genuíno da palavra de Deus, do Logos. Nós teremos a revelação do que a Bíblia é. Ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus como ela é, então a Bíblia tem que tomar a nossa mente e o nosso coração, desmascarando todo o ensino herege e levando-nos a um novo nível. Ouça, mulher e homem de Deus, prepara, porque Deus está chegando. Quem crê que o Senhor está chegando, levanta suas mãos, fala: bem-vindo, Senhor. Fale alto: bem-vindo, Espírito Santo. Eu preciso de ti. Eu quero, Senhor, este avivamento na minha vida. Essa obra do Espírito, a glória da segunda casa, será o quê? Maior do que a primeira. Deus está trabalhando em nós. Deus está preparando as nossas vidas para que nós tenhamos uma palavra de arrependimento.
Não alisa teu amigo, fala a verdade com amor. A Bíblia diz: e conhecerei a verdade, e ela o quê? Não facilita nada para ninguém, mas fale a verdade com amor. Diga a ele: meu irmão, tome cuidado, porque esse vírus mata. Arrependa-te, vá para a igreja é o lugar seguro de todos nós. Volte o seu coração para Deus, peça perdão dos seus pecados, não importa quem seja. Quando você fala com alguém que é uma celebridade ou uma autoridade, quando você for falar de Jesus e da palavra, não fala com o título da pessoa, fale com a pessoa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não fale com aquilo que a celebridade representa, fale com o coração daquele ser humano que precisa ouvir a voz de Deus. Senão ele, com todo o título e com toda a celebridade do nome dele, vai para o inferno. E o sangue deste homem e dessa mulher pode correr nas suas mãos. Não temas, o Senhor é com você. Fale a verdade, deixe o Espírito Santo fazer o resto. E se você não tem um preparo, prepara-te, porque Deus vai usar sua boca para desfazer os enganos do diabo que está nas mentes das pessoas. Deus vai usar você onde você estiver. Vai deixar de ser Jaboque, vai ser Peniel, o lugar que você colocar seus pés, porque você estará cheio do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga aleluia. Então levanta as duas mãos e fala: o melhor está por vir. Fale alto, fala: o melhor está por vir. Eu creio, ó Deus, eu serei usado por Ti para este grande mover do Espírito. Terceiro, esse grande mover de Deus vai trazer a nós a verdadeira revelação do poder do nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que o Senhor lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante do nome do Senhor se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quer testar? Põe a mão na tua cabeça agora. Aí em casa também, põe a mão na tua cabeça, fale bem alto. Eu vou pôr também, põe aqui, fala: eu declaro, eu estou coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e eu declaro agora que nenhuma força maligna pode tocar na minha vida, porque o nome do Senhor Jesus é este nome que todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, me cobre. Estou coberto pelo nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nenhum demônio pode te tocar, nenhum mal pode te tocar, porque você está coberto pelo poder do nome. O homem vai descobrir o verdadeiro poder, a revelação vai vir. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, até os demônios nos submetem pelo teu nome. Não temas, você vai passar esse período pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você e sua casa, vamos fazer juntos? Levanta as duas mãos, vamos cobrir o nosso lar, sua família, seus pais, seus filhos, seus irmãos. Se você tiver netos, seus netos. Levante bem alto as mãos. Falei: eu quero declarar esta noite que o nome do Senhor Jesus é a bandeira que está sobre a minha família. E quando o diabo vê este nome, ele perde toda a força. Eu declaro agora: nenhum ataque do inimigo pode tocar na minha casa, pode tocar na minha vida, porque estamos cobertos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Revelação do nome.
O nome do Senhor Jesus é aquele que te guarda e te protege. Que bom é poder dizer isso. No Salmo 84, a partir do verso 5, diz assim: quem está comigo, diga amém. Não, o pessoal de manhã estava muito melhor do que vocês. Porque quem está comigo, diga amém. E era menos pessoas. Quem está comigo, diga amém. Quem está acordado, diga amém. Quem está dormindo também? Não acredito. Não acredito. Está vendo? Salmo 84. Desculpa a brincadeira. Verso 5 diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força. E você vai receber força do Espírito agora, para passar o final dessa pandemia. Quem vai receber força do Espírito? Ele diz aqui: como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração, e nós somos, porque nossa pátria está na eternidade. Ao passarem pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enche as cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Você vai vir aqui na igreja. A igreja é a Sião de Deus. Apresente aos domingos, quarta-feira. Essa semana vamos ter os cultos normais, amanhã o Start 300, e assim vai. Você apresenta como soldado do Altíssimo em Sião. O apóstolo Paulo diz, eu creio que foi ele que escreveu Hebreus, e por isso cito sempre ele. Se estiver errado, foi um apóstolo que escreveu. Ele diz: não vos deixe de congregar, ainda mais sabendo que o dia se aproxima. Não se feche igreja, não impeça nenhuma crise no mundo, nenhuma. Pior do que essa, nunca se fechou a igreja. Pelo contrário, a igreja ajudava. Foi a primeira vez que eu vi, e que eu vivi também uma crise como essa, que as igrejas foram proibidas de reunir, como se a igreja fosse um gerador de vírus. A igreja é o lugar onde nós recebemos força. Quem está recebendo força agora para essa semana? É aqui que a nossa força é renovada. Ele diz: apresenta em Sião. E o verso 8 diz: ouve a minha oração ao Senhor Deus dos exércitos, escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, olha, ó Deus, que esse é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Você está na igreja, fique em pé, por favor. Você está na igreja, fique em pé. Põe a mão no teu coração, fala bem alto, fala: eu estou na igreja. Fale alto, fala: eu estou na igreja. Eu estou na Sião de Deus, e eu creio que é congregando que a minha força se renova, e eu vou receber agora uma unção de Deus, uma renovação de força do Espírito, para prosseguir a batalha. E domingo eu voltarei a Sião, domingo eu voltarei a Sião, e eu creio que a força do Espírito estará na minha vida. Amém?